A amniocentese é um método de diagnóstico pré-natal. É um exame invasivo que consiste na colheita do líquido amniótico, que é removido do útero para fazer testes ou tratamentos. A amniocentese é cada vez mais usada para o diagnóstico de certas infecções fetais em casos em que é provável ter ocorrido uma infecção materna. O líquido amniótico é um fluido que, além de envolver o bebê que está sendo desenvolvido, também preenche a cavidade uterina. Inicialmente, esse líquido é translúcido e se assemelha ao plasma sanguíneo. Ele passa através da pele do bebê para a bolsa e, já na segunda metade da gravidez, a pele do bebê se torna queratinizada e não permite mais a passagem desse fluido. Com o início do funcionamento dos rins, a urina do feto passa a se tornar o componente principal do líquido. Porém, ainda contém diversos componentes vitais, como nutrientes, hormônios e citocinas. Como o líquido é composto por urina fetal, 99% dele é apenas água. As células fetais presentes no líquido amniótico possuem o mesmo material genético de qualquer outra célula do bebê, ou seja, o DNA presente no líquido amniótico é o mesmo DNA das células do feto. Portanto, ao obtermos amostras de líquido amniótico, conseguimos fazer uma avaliação genética detalhada do bebê. Ela pode ser indicada para avaliar a maturidade e desenvolvimento dos pulmões, identificar uma possível infecção no bebê, remover o excesso de líquido amniótico em caso de polidrâmnio e fazer testes de paternidade. Além disso, a amniocentese pode identificar e rastrear algumas doenças fetais como doenças sanguíneas de origem hereditária, como anemia falciforme, hemofilia ou talassemia, distrofia muscular, defeitos do desenvolvimento do tubo neural, como espinha bífida, ou anencefalia e fibrose cística. A amniocentese é normalmente realizada entre a 15ª e a 18ª semana de gravidez, visto que, antes do segundo trimestre, há maiores riscos para o bebê e um aumento de chance de acontecer um aborto. Os principais momentos em que a amniocentese pode ser indicada são quando há gravidez acima dos 35 anos, já que a partir dessa idade há maior probabilidade da gestação ser considerada de risco, quando a mãe ou o pai possui problemas genéticos ou possui histórico na família de alterações genéticas, quando há uma gravidez prévia de filho com alguma doença genética, ou quando há infecção durante a gravidez, principalmente rubéola ou toxoplasmose, que pode ser transmitido para o bebê ainda durante a gravidez. No exame, o médico usa ultrassonografia para determinar a posição do bebê. Ele então induzirá uma agulha longa pela pele da barriga, podendo aplicar uma anestesia típica no local. A agulha é guiada pelo ultrassom para não encostar no bebê e, através dela, o médico retirar o líquido amniótico. Depois disso, a mãe e o bebê precisam ficar em observação. Isso pode induzir o trabalho de parto prematuro e também há um risco de infecção. Então, é importante que o médico monitore a gestante por algumas horas antes de liberar para ir para casa. A paciente deve fazer repouso por 24 horas após o exame. Os riscos desse exame. Por detectar doenças tão sérias, a amniocentese é um exame extremamente importante, mas a sua realização precisa ser avaliada individualmente, por causa dos riscos que esse exame oferece. Afinal, muitas das doenças não têm cura, ou seja, não há muito que os médicos possam fazer antes ou depois do parto. Entretanto, a mulher tem o direito de fazer o exame e confirmar o diagnóstico ou de esperar o parto para realizar exames no bebê. Pois, ainda que sejam raros, há casos em que a mulher tem sangramentos intensos após o exame ou a bolsa pode se romper. Também é possível que a agulha do exame machuque o bebê, visto que durante a amniocentese o bebê pode mover um braço ou perna no caminho da agulha, lembrando que lesões graves com agulhas são raras, e pode também danificar a placenta ou o cordão umbilical. Podem ocorrer outras complicações, como vazamentos do líquido amniótico. Raramente o líquido vaza pela vagina após a amniocentese. No entanto, na maioria dos casos, a quantidade de líquido perdida é pequena e é cena de há cerca de uma semana
a gravidez provavelmente continuará normalmente. Outro seria o aborto espontâneo. A miniocentese no segundo trimestre traz um pequeno risco de aborto espontâneo. A pesquisa sugere que o risco de perca da gravidez é maior para a miniocentese, feita antes das 15 semanas de gravidez. Transmissão de infecção. Se você tiver uma infecção como hepatite C, HIV, AIDS, a infecção pode ser transferida para o seu bebê durante a miniocentese. Assim, é crucial fazer o exame com um profissional qualificado, com o auxílio de ultrassonografia e em um espaço preparado para melhor atender a uma situação de emergência. It's going to be our spot. I'm waiting on him. That's what's taking so long. You're good I'm to go. fast. You're good to go. How long? You're welcome to do whatever. Let's towards the doctor's one. Thank you so much. I think it's pretty dead center. This is the poke. Put your elbows down by your side. There you go. That's the needle. Does it hurt? It's in you. Yes? Yeah. I have witnesses here. So far, so good, huh? Yeah. This is where you're going to feel a cramp. Oh, that's the cramp. There it is. What do you see? How you doing? ¿Cómo está? Bien. Casi mitad. Es casi completo. Y mi dedo. Baby pea. ¿Cómo está? ¿Bien?